Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 12/3/2021. É hoje que assina o papelzinho lá do governo americano para liberar o dinheiro para todo mundo. Tá nós, vai começar a voar cheque em dólar para todo mundo, para todos os americanos lá, hein? Ei, alegria do povo. E vamos ver como é que ficou aí. Bom, as bolsas, nesses últimos 2 dias, depois que foi aprovado isso aí, as bolsas americanas, inclusive, começaram a subir bem. Impactou aqui na nossa também. Parece que a gente está vendo o nosso país, mas na verdade nós estamos mais vendo o externo do que o interno. As notícias acabam falando que é daqui, mas é por causa de política, mas o peso mesmo maior está sendo lá de fora. E hoje as bolsas estão diminuindo um pouco por causa das altas subidas que tiveram. Então o DAX, por exemplo, está caindo 0,6%, mas ainda está em 14.480. Lembrando que sempre a média era 13.900, 14.000, mas 14.400, aí a gente está falando de um valor bem expressivo aí, certo? E a Bolsa de Valores do Brasil ontem subiu 2% e foi para 114.983, praticamente 15 mil pontos. Ela chegou a bater 15 mil, depois dá uma recuadinha. E então, gente, o negócio é o seguinte: tem uma anomalia muito grande, porque é o seguinte, estou muito feliz que é o segundo dia seguido que o dólar cai 2%. 2,5%. Ontem caiu 1,9%. Fechou em R$ 5,54. Isso para mim é uma benção, é uma coisa assim maravilhosa, incrível, espetaculoso. Mas tem um porém. O câmbio tchaco lá do Paraguai, que eu costumo olhar, ele não está baixando dele. A compra dele está 5,65 e a venda R$6. Ele não está baixando. Ou seja, presta atenção. Eles pagam dólar R$ 5,65. Se eu conseguisse arrumar aqui no Brasil o dólar a 5,54, eu conseguiria ir lá no deles e ganhar 10 centavos, até mais, 11 centavos, porque eles estão comprando a 5,65. Tem praticamente 11 centavos de diferença aí, certo? Do que está no comercial nosso para o que está lá no real paralelo deles lá de papel moeda. Isso não é bom sinal. Isso é um sinal de que está sendo maquiado o nosso dólar. E aí eu fui tentar dar uma sapecada, procurar ver aqui para cá, para lá, para ver o que estava acontecendo. Pois bem, vocês sabem o que eu descobri? Olha só essa notícia aqui, Infomoney. Dólar turismo no cartão pré-pago bate 6,44, euro turismo chega a 7,67 e libra alcança 9,30. Dólar turismo. Presta atenção. Com o Brasil vivendo o pior momento da pandemia, as incertezas do câmbio, o dólar, o euro e a libra vêm se valorizando frente ao real ao longo de 2021. E aí eles estão mostrando que tá muito alto no turismo. Aí eu falei assim, cara, mas como que o comercial cai e o turismo não? Qual que é esse segredo? Então, é uma coisa que tá surreal. E o turismo normalmente era para puxar para baixo. Por quê? Porque com a crise que nós estamos tendo, com o problema de corona, que não pode ser do Brasil, não pode entrar brasileiro, não pode sair brasileiro, normalmente quando acontece essas coisas, era para o dólar despencar, o turismo. Mas não está tendo turismo, então o dólar turismo era para despencar. E não está acontecendo isso. Será que pessoas estão indo nas casas de câmbio e comprando lá, dá mais $500, me dá mais $200, tá montando uma carteira de dólar de pouquinho em pouquinho, porque às vezes a gente faz isso. Eu estou planejando uma viagem para daqui 2 anos, eu vou comprando 100, cada mês eu compro $100 para montar um valor para eu conseguir ter um dinheiro suficiente para conseguir viajar. O cartão pré-pago para dólar turismo é a única maneira que nós brasileiros temos para ter dólar, para poder, porque não é proibido ter conta em poupança em dólar, é proibido ter conta em dólar.
Então se cria o cartão pré-pago, o IOF é altíssimo e mesmo assim estão comprando. O que está acontecendo? Tem boi na linha, o nosso dólar está caindo, mas não parece que não é bem uma queda muito boa não. Só que é o seguinte, está caindo muito o nosso dólar. Tá caindo muito. Se não for verdadeiro isso daí, na hora que subir, ele sobe o que caiu mais o que era para ter subido. Aí, meu filho, é como se fosse uma represa que abre e o trem desembeca. Eu tô preocupado com isso daqui. Eu quero saber por que não tá caindo o dólar nas corretoras e por que não tá caindo o dólar lá no Paraguai, por exemplo. Certo? Porque a caixa de câmbio lá internacional não tá encarando a moeda brasileira como nós estamos encarando aqui não. Tem coisa muito errada aí. Vamos tentar acompanhar isso daí. Bom, mas vamos lá. Estadão. Guedes diz que empresa vai poder cortar salário com antecipação de seguro-desemprego. Então o ministro da Economia, o Paulinho, disse nesta quinta-feira que o governo vai tomar o programa que permitiu às empresas cortarem salários e jornada dos funcionários ou suspenderem contratos. Ele sinalizou que parte do benefício de complementação de renda paga pelo governo aos trabalhadores nessas condições vai ser pago com antecipação do seguro-desemprego. Parabéns, essa medida foi muito boa e eu sou assim, eu prego foguete no ministro, mas quando ele faz coisas boas eu fico feliz e dou parabéns, porque eu não estou amarrado com nenhum, eu aponto coisas que eu verifico que é ruim e aponto coisas que eu verifico que é boa, mesmo assim pode não ser tão boa e pode não ser tão ruim, certo? Porque a minha opinião é uma opinião e não uma verdade absoluta. Então nós temos aí uma situação onde vai tentar segurar, em vez de pagar o seguro-desemprego com a pessoa sem trabalhar e ela tendo que procurar outro emprego logo depois, vai se pagar o seguro-desemprego pelo afastamento da pessoa enquanto a empresa estiver em reclusão. Então é como se fosse um afastamento seguro-doença, mais ou menos, que a pessoa fica recebendo do INSS enquanto está doente até voltar para a empresa. É mais ou menos isso. Para facilitar o entendimento, a explicação mais plausível é essa daí, tá? Então é uma medida muito boa, funciona muito bem. Pena que não se faz isso com funcionalismo público. Deveria fazer isso com funcionalismo público para conseguir reduzir os gastos com a folha de pagamento do funcionalismo público. Porque se as empresas estão reduzindo para poder passar esse período de reclusão, por que os funcionalismo público também não entram nessa situação e se diminui aí uma quantidade, já que vai ter que trabalhar menos? Então deveria ter, apesar que tem uma prefeitura ou outra que colocou isso daí, mas não é uma ordem geral e o pessoal também evita se fazer isso daí para não criar problemas internos com os colegas de anos e anos de trabalho, né? Vamos lá. Infomoney. Inflação média pelo IPCA acelera e sobe 0,86 em fevereiro, acima das expectativas do mercado. Então o mercado está com expectativa muito errada. O mercado tem que entender que é o seguinte, o IGPM sempre andou muito mais na frente do que o IPCA. Então se o IGPM andou 30%, ele vai puxando aos pouquinhos esse 30% para o IPCA. Então o IPCA ele vai fazer a subida dele até chegar nos 30% que deu de acumulado do IGPM. Só que o problema é o seguinte, o IGPM não está caindo, muito pelo contrário, está subindo mais ainda. E isso está sem fim. E eu estou avisando as pessoas estão achando que eu não estou brincando, mas então vai lá na frente a gente vai ver o resultado, né? Sabe aquela coisa? Depois de 9 meses a gente vê o resultado, como diz a musiquinha? Pois é. A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu 0,86 em fevereiro de 2021, na comparação com janeiro, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Dados divulgados na terça-feira. É a maior alta para o mês desde 2016. Então vocês estão vendo a gravidade? 2016 era governo de quem? Governo de quem? Vamos lá, vamos andar para trás.
2018, então vamos lá, 2021, Bolsonaro, 2020, Bolsonaro, 2018, 19 do Bolsonaro, quando ele entrou, a eleição foi em 2018, mas ele entrou em 2019, começou o mandato dele. Então 2018 foi Temer, 2017, pedaço do Temer com Dilma, porque foi 1 ano e meio de governo, então foi período Dilma. Nós estamos pior do que o governo da Dilma. Então é isso que eu queria que vocês pegassem e olhassem e prestassem atenção. 2016, governo Dilma, onde estava um desastre total a política dela monetária, certo? Infelizmente ela não quis seguir o patrono dela, e aí desandou. É o mesmo partido com cabeças diferentes, por isso que eu falo para as pessoas, não é bem um partido que faz as coisas, é mais os líderes que fazem as coisas. Porque era o mesmo, nós temos um exemplo, era o mesmo partido, mas com versões diferentes de se fazer as coisas. E tá aí, deu no que deu. Um fez acordo com o Centrão, se deu bem. O outro quis fazer a esquerda, tomamos no nariz. O outro tá querendo fazer a direita, estamos tomando no nariz. O Temer tava fazendo o Centrão, tava crescendo. É isso aí. A verdade é essa daí. A parada é essa daí. A solução é o caminho do meio, o caminho de Buda. O IPCA acumula alta de 1,11% no ano, neste ano. Ou seja, janeiro e fevereiro, acima de 0,5% ao mês. Olha a Selic, era para estar 6%. Se ela tem que acompanhar a inflação, ela já tinha que estar 6% ao ano. E não está. E em 12 meses, 5,20%. Acima dos 4,56% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Muita atenção nessa hora. Eu quero ver a próxima reunião do cupom, o que eles vão subir aí. Espero que eles subam com força para mostrar que não estão para brincadeira, não, que estão levando a sério esse negócio de inflação. Sabe? Porque o certo era pegar e já subir de 2 para 3, para já dar um sinal para o mercado falando assim, ó, nós estamos empenhados em acabar com esse negócio da inflação e tal. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu, se eu estivesse lá, eu estava fazendo isso daí, mas vamos ver, eu não tô lá, né? Infomoney. Defaults corporativos podem subir para maior nível desde 2009, aponta S&P Global Ratings. Com o maior endividamento corporativo, saúde de crédito dos setores durante atingidos como companhias aéreas e lazer não deve melhorar antes de 2022. E eu falo para você que vai ter mais do que isso aí, porque essas empresas, elas criam uma dívida muito grande. A emissão global de dívidas atingiu um ritmo sem precedentes, o que pode elevar a inadimplência de empresas para o maior nível em mais de uma década, que é o que eu fico falando para as pessoas. Gente, você quer comprar ações, você quer investir em ações, compre, olhe os balanços das empresas agora, como que ela passou esse período da pandemia, se ela criou mais dívidas ou menos dívidas. Olhe isso, porque você está comprando uma empresa. Se você pegar e ficar fazendo só por especulação, você vai se lascar lá na frente. Compre empresas que tem segurança, que mesmo na crise danada lá, conseguiu manter a lucratividade e conseguiu manter os lucros. Porque se você pegar e for em aventura, porque essa daqui tem probabilidade de subir um monte, essa aqui tem probabilidade de fazer não sei o quê. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Porque a hora que o mercado pegar e cair em si, a gente vai ver qual que é a verdade da coisa aí, hein? Então vamos tomar muito cuidado com isso daqui, hein? Vamos lá. Infomoney. Cresce o número de investidores na bolsa. Jovens que não se veem mais atraídos pelos grandes bancos são destaques. A crise no preço de petróleo e cenário político e macroeconômicos conturbados no Brasil fizeram com que a bolsa sofresse uma das piores quedas de todas na sua história. No entanto, indo contra o senso comum, esse foi também um período em que cresceu o número de investidores na bolsa.
Isso porque, para muitos, o momento é de oportunidade, afinal, os preços das ações tendem a ficar mais atrativos com essa queda. Agora, o número que mais chama atenção é de jovens em março. Investidores entre 16 e 25 anos de idade já somam 10,45%. 16 anos mexendo, isso aí deveria ser a partir de 18, né? Para ter responsabilidade jurídica, inclusive. Na verdade, o certo era a partir de 21. E entre 26 e 35 correspondem a 1/3 do total. Não é de hoje que alguns pais começam a fazer uma reserva financeira para seus filhos desde cedo. Mas uma mudança significativa nesse cenário é o lugar onde essa reserva tem sido feita, pois há uma migração considerável de investidores que estão trocando os grandes bancos por corretoras de valores. Parabéns! Isso daí é o pensamento europeu. Nós estamos entrando numa cultura europeia, aonde antes se deixava o dinheiro morrendo, emprestando dinheiro só para banco, e agora esse dinheiro não está mais sendo emprestado para banco, mas sim para empresas. Mas tomando todos os cuidados, lembrando que as empresas têm que procure empresas que são seguras, certo? Essa mudança ocorre basicamente por dois motivos. O primeiro é o fato de que investimentos de renda fixa já não estão apresentando uma rentabilidade minimamente atrativa, verdade. O principal deles, a poupança, já apresenta rendimento abaixo da inflação, ou seja, você está perdendo dinheiro lá. A rentabilidade, o dinheiro parado lá faz você perder frente à inflação. Segundo, é a capacidade das corretoras de tornar o mundo dos investidores acessível a todos, simplificando a linguagem, desburocratizando os processos e educando a população. Perfeito, e é isso mesmo. Não faz sentido a gente se prender ao financês se não chama a atenção do público. O perfil do investidor vem mudando. Temos mais mulheres, jovens, menos de idade, o discurso tem que ser de gente para gente. Ainda mais no momento de dúvidas como esse. Bom, o que eu estou vendo eu sempre falei, antigamente sempre falava assim, olha, não tem como investir na bolsa com menos de 15 mil. Não dá. Porque as taxas de corretagem eram gigantescas. Na hora que você ia ver a lucratividade, ele já tinha comido, só a taxa já tinha comido mais de 1% seu. Agora, na compra e venda, porque a pessoa só calcula a compra, você tem que calcular compra e venda, soma as taxas da compra e venda, e aí você coloca em cima do valor. Agora, tem um monte de banco virtual, Banco Inter, um monte de banco que oferece gratuitamente as corretagens. Aí dá pra você brincar, pô, você entra lá o dinheiro, compra uma ação, larga lá, deixa um tempo, fica olhando. Olha, subiu tanto, mais do que a poupança vende, porque essa é a política que tem que se fazer. Eu falo para as pessoas. Então tem um pessoalzinho que pergunta para mim, eu falo assim, veja bem, o seu dinheiro estava onde? A pessoa fala assim, na poupança. Rendia quanto por mês? 0,25. Então tá bom. E quanto que você queria render-se na poupança? Pelo menos 0,5%. Ótimo. Então você faz o seguinte, na bolsa, você pega e coloca lá assim, 1% você vende no mês. Então você pega, compra, coloca 1% e chegou 1% você vende. Será? Eu falei, ué, por que esse 1%? Porque você ainda vai ter imposto de renda para pagar, que é 15%, a pessoa mais de cima do lucro. Falei, tá. E isso vai dar mais do que a poupança e rentabilidade. Então você pega e faz um mês. Aí você pega e conseguiu 1% em 15 dias. Ótimo, já reinveste novo e faz mais 15%, faz mais 1%. Dentro do mês fez 2%, ótimo. Então você faz o cálculo por ano. Então quanto que deu no ano? 2% dividido por coisa, então em um mês eu consegui o rendimento de um ano inteiro? Isso. Então agora você já tem o rendimento da sua poupança. Tudo que vier agora, sem risco. Então você pega e coloca lá. É assim? É assim.
Agora, tem gente que entra lá e fala assim, não, eu quero ficar rico, eu quero comprar uma ação para daqui 1 ano, 2 anos, ela suba 300.000%. Cara, se desculpa, mas eu quero. Se você me souber a mágica disso, você me explica, porque eu não sei. Então, é nessa pegada que tem que ser, sabe, racional, sem olho grande, sem querer ganhar fortunas, é só para ter uma forma de rendimento melhor do que você tinha antes. Lembrando que a burocracia de imposto de renda é horroroso para as ações. Então, quando fizer, pague a guia certinho, faz os papelzinhos, guarde os papéis bonitinho para não ter dor de cabeça. Revista Forbes, Banco Central Europeu sinaliza acelerar compras para conter rendimentos de títulos. O Banco Central Europeu afirmou hoje, dia 11, que é ontem, mas foi à tarde, que está pronto para acelerar a impressão de dinheiro a fim de conter eventual alta nos custos de empréstimos, sinalizando a um cético mercado que está determinado a construir a base para uma sólida recuperação econômica. Presta atenção. Os Estados Unidos não acabou de falar que vai fabricar dinheiro? Vai. Agora a União Europeia falou que vai fabricar dinheiro. Nós vamos ter inundação de dinheiro de todas as partes, de euro e de dólar. Porque se o euro não fabricar, ele vai ficar muito valorizado frente ao dólar e vai ter problema para manter a negociação com o mundo de compras e vendas dos produtos. E aí o que está acontecendo? Está inundando tudo dessas moedas fortes. E a nossa moeda fraquinha? Eles têm um monte de moeda agora de euro, um monte de moeda de dólar. E você tem a sua moeda do seu país. E está sobrando o dólar. O que você prefere? A moeda sua ou o dólar? Mesmo o dólar estando sobrando, está sobrando no mercado. O que você prefere? Sabe o que você prefere? A sua cultura, a sua essência. Fala, eu quero dólar, eu quero dólar. Por quê? Porque desde quando você nasceu, o dólar sempre foi mais forte. É essa cultura que me preocupa. É essa cultura que me preocupa. Por quê? Vai fazer com que as pessoas não dê valor na moeda local dos seus países, seja Brasil, seja qualquer país, e dê valor na moeda dos outros, da União Europeia ou do mercado americano. E aí começa a absorver todo esse mundo de moeda. E aí, será que o mundo pega e fala assim, olha, como nós inundamos o planeta de dólar e euro, e nós fabricamos esse dinheiro, ou seja, compraram nossa moeda, quiseram trocar nossa moeda, o problema é deles, e nós criamos um monte de dinheiro, e sem custo nenhum. Qual que vai ser o nosso custo? O nosso custo de fabricação de dinheiro é a inflação, e estamos controlando tudo no planeta. Então, como é que vai ser isso daí? Vamos criar 2 moedas mundiais? Pode ser um movimento que esteja acontecendo, porque a quantidade de moeda que os americanos estão fazendo não é para brincadeira não, hein? Vamos lá para a gente ir encerrando aqui, falar um pouquinho do Covid. Dória anuncia fase emergencial com toque de recolher e novas restrições. Impacta escolas, comércio, cultos e muito mais. Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa fase, essas coisas, essas novas restrições, ela nem deveria ser por decreto de governador. Isso daí tudo deveria ser por consciência humana da sociedade. Infelizmente, a sociedade é rebelde, escuta pessoas que falam o ao contrário e sai aí andando sem máscara, sem fazer não sei o que e tudo mais, porque o mestre fala para colocar máscara até no lugar feio e as pessoas acham até bonito e então virou esse ó do borogodó. Eu não gosto que feche todas as coisas. Eu gostaria do fundo do coração que todos os meus irmãos tivessem consciência e tivessem todas as precauções para com o bichinho. Mas como assim não é? Precisa-se de tais medidas para fazer com que até essas que são rebeldes fiquem enclausuradas. E nisso aqueles que não são tão rebeldes tomam no nariz também, porque, né, um paga o pato do outro. É assim que funciona. RFI. Corona. Um paciente dá entrada nas UTIs de Paris a cada 12 minutos.
Os principais jornais franceses desta sexta-feira, dia 12, hoje, tratam da situação alarmante da epidemia na França. O diário Le Parisien alerta para a situação que começa a se tornar caótica nos hospitais do país. Pois é, a nossa realidade aqui está chegando lá agora também. Gente, segurem, porque estamos na quaresma, estamos fazendo aniversário da vinda do bichinho para cá, que a OMS falou, e parece que essa festa de aniversário se dá com a fortificação do bichinho e o fortalecimento dele. Então, meus queridos, muita calma nessa hora, muita atenção. O teste de Deus é: amais uns aos outros, dê suporte aos seus irmãos uns aos outros, e que Deus nos abençoe para passarmos por estas situações graves e difíceis. Deus abençoe, jamais a verdade absoluta. Namastê.